Bom, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de laboratório de programação orientada a objetos, linguagem de programação C++. Estamos, então, começando a última parte do último conteúdo teórico, tá? Manipulação de arquivos. Vamos lá. Operações com arquivos, certo? A gente viu, então, várias funções e bibliotecas para que a gente consiga manipular, né, acessar os arquivos. A gente estudou um pouquinho da hierarquia de classe, viu um pouquinho na prática como é que o polimorfismo, né, funciona, a questão da herança múltipla também, né, as classes de entrada e saída, né, tanto para fazer em tela, né, o cout e o cin, quanto as classes para manipulação de arquivo fazem parte de uma mesma hierarquia. E tem métodos em comum, inclusive a sobrecarga dos operadores de redirecionamento que a gente usa, né, para entrada e saída. No vídeo, a gente também pode usar com arquivos. A gente parou, a gente viu um pouquinho como acessa arquivo em modo texto, em modo binário. A gente estudou um pouquinho sobre essas diferenças, né? Quais são as principais diferenças entre abrir um arquivo em modo texto e em modo binário, tá? Gravar e ler. E no último código, a gente viu como a gente grava e lê um objeto no mesmo arquivo. Então, a gente usou aquele problema da classe livro, tá? Que a gente já tinha tratado em outras aulas, criou objetos do tipo livro, tá? E aí a gente salvava esses objetos do tipo livro em um arquivo e depois a gente abria esse arquivo e fazia a leitura desses livros e a gente imprimia, então, as informações desses livros na tela. Aqui na linha 68, a gente chamava a função print para cada um dos livros que a gente estava lendo do arquivo. Tá? Então, até a última aula, a gente viu até como a gente consegue gravar objetos inteiros diretamente em um arquivo e depois ler e resgatar, como se fosse um banco de dados, tá, de objetos. O que a gente viu de diferente foi essa função seekg, tá? Que a gente chamou a partir do objeto fstring. A função seekg, ela pertence a um grupo de funções, tá? seekg, telg, seekp e telp, tá? Que manipulam, então, a posição do cursor no arquivo. Cada objeto string está associado a dois valores inteiros denominados posição corrente de leitura e posição corrente de gravação, tá? Seus valores, olha só, cada objeto string está associado a dois valores que são inteiros, tá? Posição corrente de leitura e posição corrente de gravação, tá? Um para indicar a posição de leitura e um para indicar a posição de gravação, tá? Isso é importante. Seus valores especificam o número do byte do arquivo onde ocorrerá a próxima leitura ou gravação, respectivamente, se for posição corrente de leitura ou posição corrente de gravação. Esse byte é chamado de posição atual. Então, a posição atual é que vai indicar a posição corrente de leitura ou a posição corrente de gravação, né? Qual for o caso. As funções, né? Então, mais especificamente, a função seekg, ela permite movimentar a posição corrente de leitura do arquivo para uma posição escolhida qualquer, tá? Esse valor a gente passa como parâmetro para a função.
enquanto a função seekp executa a mesma tarefa para a posição corrente de gravação, tá? Então, lá naquele arquivo que a gente, naquele código-fonte que a gente manipulou, né, gravou e leu objetos do tipo livro, a chamada da função seekg aqui na linha 62, tá? Ela foi necessária por quê? Porque a gente quis colocar o cursor de leitura, tá, no início do arquivo. Então, a partir da linha 62, né, porque a posição corrente do arquivo estava no final, porque aqui a gente está fazendo gravações, né? Uma gravação após a outra. Então, na linha 62, a gente coloca a posição corrente, tá? Lá no início, tá? A posição de leitura, para que a gente possa ler o arquivo e imprimir todos os livros que estão gravados no arquivo. Não só né, a posição corrente estava no final, então a gente precisou voltar para o início para poder printar eles. A função seekg, tá, tem o seguinte protótipo. Ela tem um retorno de um endereço iStream, tá? O nome dela, e aí ela recebe um long, que é a posição, certo? O número, tá? Um inteiro longo, com o índice da posição, tá? E uma variável do tipo seekdir, posição igual iOS begin, tá? O primeiro argumento indica o deslocamento em bytes a partir da posição escolhida. Quando a função é chamada com um único argumento, como a gente fez no exemplo, a posição é considerada como o início do arquivo, iOS begin, tá? Então a gente passou o 0 porque a gente queria a posição 0 a partir do início. O segundo argumento, quando usado, deve ser um dos 3 modos a seguir: begin, current e end. Então a gente pode passar um valor de um inteiro longo que seja um endereço referenciado a partir do início, da posição corrente ou do final. Então, digamos, eu quero voltar a uma posição do final. Então, a gente consegue, a gente coloca o end e aí coloca uma posição para voltar. Tá? Um número negativo. A função seek... Opa! Voltou lá para o início. A função telg, ela retorna um long que indica a posição corrente de leitura em bytes, sempre a partir do início. Então, a gente pode usar ela para a gente deslocar, para a gente saber, né, quantas posições tem do início até a posição corrente e usar esse valor para a gente navegar entre os dados do arquivo, tá, pessoal? Para isso que a gente usa telg. O próximo exemplo é o programa 12, tá? A gente vai usar ele para calcular o número de registros de um arquivo, tá? A gente vai usar a função seekg e telg para isso. Então a gente vai continuar usando aquele exemplo da classe livro que eu já expliquei na aula passada. A gente cria um livro, aliás, cria uma classe livro, tá? É a mesma classe dos códigos anteriores, tá? Com as funções novo e print definidas a partir do livro. Na função main, então, olha só o que a gente vai fazer. Vai criar um objeto de leitura e gravação, vai abrir esse arquivo, vamos chamar de livros.dat, e detalhe, eu acho que na última aula a gente parou já com dados nesse arquivo, né?
Aí a gente vai dizer que a gente vai acessar em modo binário, tá? A gente cria um objeto livro, usa a função seekg para ir para o final do arquivo, tá? E a partir dali, a gente vai criar uma variável long, tá? Do número de registros, e vai fazer ela receber o retorno de telg, tá? Dividido pelo size of do livro. E aí eu pergunto para vocês, o que isso aqui está fazendo? O que esse cálculo aqui representa? A função telg vai retornar um long que indica a posição corrente de leitura em bytes. Então, pessoal, cadê a função main? Aqui, ó, ela vai retornar o tamanho em bytes. Na verdade, ela vai retornar, né, quantos bytes são ocupados até chegar no byte que não tem informação, né? Quantos bytes tem de informação no arquivo, né? Quantos bytes ele precisa andar na memória para chegar no final do arquivo. Então, se eu tenho o tamanho em bytes, se eu dividir pelo sizeof, o que o sizeof faz? O sizeof me retorna o tamanho em bytes de um tipo de dado que eu passo. Então, se eu tenho o tamanho total em bytes que tem informação no arquivo, e eu dividir pela quantidade de bytes que um único livro ocupa, NREC vai me dar a quantidade de livros que tem no arquivo. Certo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? TELG vai me dar o tamanho em bytes que tem de informação no arquivo. Size of livro vai me dar o tamanho em bytes que um livro ocupa. Se eu pego o tamanho total e divido pelo tamanho que um livro ocupa, eu vou ter o número de livros que estarão gravados no arquivo. Tá? Então, o número de registros, aqui na linha 52, essa variável, ela armazena, o que ela armazena? A quantidade de livros no arquivo. Certo? E aí, olha só. Tendo, então, o número de registros, o que a gente pode fazer? A gente pode solicitar que o usuário insira um número de registro, tá? Por exemplo, a gente printar tem 4 livros, então a gente vai printar. O número de registros é 4. Então, se a gente entrar aqui, ó, com um número entre 0 e 3, tá? Ou entre 1 e 4, aliás, a gente vai conseguir andar no registro e imprimir só o livro que a gente quer. Por exemplo, eu quero imprimir só o segundo livro dos 4. Então, eu passo o número 2, vai entrar 2 aqui, ele vai fazer 2 menos 1 dá 1, 1 vezes size of livro, é uma vez o livro, então posição em byte, né? Vai ser nrec menos 1 vezes size of livro. E aí a gente usa seekg para andar até essa posição e depois a gente dá um read ali. E aí a gente vai ler e imprimir só o livro que a gente solicitou. Olha que interessante. Então agora a gente tem um sistema quase como se fosse uma busca de banco de dados. Né? A gente cria um registro em arquivo com várias entradas, vários livros, e aí a gente usa essas funções telg e seekg para a gente navegar pelos registros e imprimir só o registro que a gente quiser. Legal, né? Vamos ver como é que funciona? Olha aí, ó, compilou e executou. Olha aí, o número de registros é 4, tá?
é livros.dat, né? Livros.dat. Eu vou abrir aqui livros.dat. Aí lembra que a gente tinha digitado, ó, física da matéria condensada, enfim, tinha digitado vários livros na última aula, né? Então, eles estão nesse arquivo livros.dat. Então, tem 4 registros. Bom, eu quero imprimir o registro número 3, eu quero imprimir o terceiro livro. Ele foi algo que a gente digitou só com o teclado. Bom, eu quero, então, vamos de novo, né? Vamos executar de novo. Vamos lá, eu quero o primeiro registro. Física da matéria condensada. Vamos de novo. Eu quero o segundo registro. Física quântica do Heisberg, tá? Vamos para o quarto registro. Então, o terceiro a gente imprimiu. Quarto registro, tá? Também foi um nome que a gente digitou, né? Aleatoriamente, tá só para compor o registro. Então, a gente consegue acessar os registros do arquivo, tá? Usando essa lógica, tá? A gente vai navegando pelos tamanhos, né? Então a gente vai pulando bytes, posições e vai navegando pelos diferentes registros do arquivo, certo? Dá agora banco de dados para quê, né? Agora dá para até implantar. Brincadeira, pessoal. Banco de dados é um sistema muito robusto para armazenar informações, né? Não chega nem se compara a armazenar num arquivo texto, né? Bom, alguma dúvida, pessoal, quanto a esse código? Querem perguntar alguma coisa? Não. Ok. Vamos seguir, então. Em programas profissionais, pessoal, é importante que a gente verifique e a gente tome medidas para tratar alguns erros que podem acontecer quando a gente está manipulando o arquivo, tá? Situações de erro podem ser previstas verificando uma variável inteira de status, tá, da classe iOS. O seu valor pode ser obtido pela função readState, RDState, membro da classe iOS, tá? Quando a gente usa essa função, os bits individuais do valor retornado podem ser testados por meio de um operador bit a bit, tá? O AND bit a bit, que é o e-comercial. E os seguintes valores são enumerados, tá? O que significa que eles são enumerados? Que existe um tipo de dado criado, uma enumeration, tá? Que tem o valor que a gente pode referenciar por texto. Então, o iOS good bit, tá? Ele representa o 0, ou seja, nenhum bit ligado. Quando não tem nenhum bit ligado, significa que não tem erro. E o end of file bit, quando ele representa o 1, então ele é encontrado, tá, o fim do arquivo. Então, esse bit, ele ocorre quando é encontrado o final do arquivo. Bit 0 ligado, tá? Então, quando o bit 0 aqui do read state está ligado, significa que encontrou o fim do arquivo, ou a gente pode fazer comparação, tá, usando a enumeration. File bit, tá? É o bit 1 ligado, erro de leitura ou gravação. E bad bit, erro irrecuperável, bit 2 ligado. Tá? O método clear modifica essa variável de status. Então, a gente pode chamar o método clear, tá? Ele não tem argumentos e todos os bits de erro serão limpos, tá? Então, se tiver ocorrido um erro,
e a gente conseguir tratar, a gente chama o método clear e limpa esses erros. Do contrário, os bits serão ligados de acordo com os valores enumerados escolhidos e combinados pelo operador OR. Métodos para testar a condição de erro, tá? Os métodos a seguir retornarão 0 ou 1, dependendo do status do bit individual. Então, a gente não precisa fazer o teste bit a bit para saber se uma das condições de erro ocorreu. A gente pode chamar métodos que fazem isso para a gente. Então, olha só, o método good, tá? Ele vai retornar falso se nenhum bit estiver ligado, tá? Se tiver sem erros. O método EOF, ele vai retornar verdadeiro quando encontrar o final do arquivo. O método fail vai retornar verdadeiro se deu um erro de leitura ou gravação. E o método bad vai retornar verdadeiro se ocorreu um erro irrecuperável. Então, a gente não precisa fazer comparação de bit a bit, não precisa usar aquelas enumerations. Basta a gente usar um desses métodos conforme a lógica que a gente quer durante a manipulação dos arquivos. Lendo e gravando. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Lendo e gravando de e para a memória. As classes IOStream também trabalham com a memória, ou seja, a memória RAM, usando a mesma sintaxe por meio da qual a gente interage com os arquivos do disco. Podemos gravar diretamente na memória do computador. Então, esse próximo programa aqui, pessoal, ele mostra para a gente como a gente pode manipular diretamente a memória RAM do computador. A gente cria um string de saída chamado string stream, né? OSTR stream, tá? É um stream de output de string. Esse STR aqui representa string, isso aqui é o streaming, né? Stream de saída e esse O de output. Então, é um stream de saída de strings, tá? E a gente vai dar o nome de memstring, string de memória, tá? Pessoal, criando esse objeto, o operador de redirecionamento de fluxo, ele é sobrecarregado nesse objeto, tá? Nessa classe, e aí a gente pode enviar string diretamente para esse objeto de saída, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai enviar esses dados para um buffer de memória, tá? Na memória RAM, vai enviar inclusive os NDLs, tá? E quando a gente chama esse método string a partir do objeto, ele vai retornar um ponteiro para o início do buffer, tá? E aí a gente pode imprimir com o cout para ver o conteúdo do buffer, tá? Passando esse ponteiro para o cout. Então, olha só, vamos compilar e vamos rodar, ó. Ele imprimiu todo o texto, tá? Mas ele imprimiu aonde? Ele imprimiu na linha 22, quando a gente chamou aquele cout, tá? Esse texto, essa string, ela foi toda armazenada em um buffer temporário, em uma área da memória temporária, tá? Na memória RAM. E depois foi transferida para a saída de vídeo pelo cout, tá, pessoal? Então, com o OS STR Stream, a gente consegue criar um buffer de memória para mandar string, tá? E ficar lá nesse buffer para depois a gente poder imprimir ou fazer alguma coisa com ela. O manipulador ENDS, usado neste exemplo, tá? Bem aqui no final, ó, na linha 18, ele adiciona o terminador /0, tá? Para a cadeia de caractere.
Objetos stream de memória podem ter sua memória alocada pelo construtor também. Tá? O próximo exemplo mostra justamente isso, ó. A criação do buffer, tá? Já mandando um tamanho, tá? Um vetor de caractere, né? Um ponteiro, e o tamanho desse vetor para o construtor. Então, ele já vai, no construtor, a gente já passou o ponteiro para o início e já passou o tamanho de memória que ele vai alocar. E aí a gente pode imprimir a partir dali. Certo? A partir do ponteiro SP que a gente passou para o construtor, ó, ele vai ter acesso à posição inicial do buffer, a gente manda ele para o cout, todo aquele texto que a gente redirecionou para a memória vai ser impresso em tela. Tá? O próximo exemplo, ele mostra como que a gente consegue colocar não só texto, mas redirecionar para que esse buffer seja tanto para leitura quanto para gravação. Tá? Então, olha só, agora a gente criou um STR stream, ele não tem o ozinho na frente, então ele não é de output, tá? Ele pode ser tanto para leitura quanto para gravação. Então a gente grava nele, ó, com o operador de redirecionamento, uma string, tá? Com 3 valores numéricos, tá? Mas isso aqui é string, é texto, tá? E aí, com esse operador de redirecionamento, da mesma forma que o CIN, a gente vai recuperar os valores, ó, um por vez, né? Porque esse operador de redirecionamento, ele vai redirecionar, quando ele encontrar o espaço, ele não vai redirecionar mais o dado, ele vai fazer a interpretação dos dados numéricos e vai mandar para as variáveis. Então, o 123.45 vai ser redirecionado para a primeira variável, o 555.55 para a segunda e o 333 para a terceira. Tá? Olha só, compila e roda. E aí ele imprime as 3 variáveis, tá? Aqui com o cout. Por quê? Porque ele leu, tá? Diretamente da memória e redirecionou da memória para uma variável. Certo? Ah, professor, mas isso aí complica mais do que ajuda. A priori parece que sim, tá? Mas, pessoal, pode ser que vocês, durante a dinâmica de programação, acabem achando um uso para isso, tá? Um uso para manipulação direta da memória. Então, assim, é algo que é possível usar esses buffers, tá? Esses buffers, eles podem ser usados para outros fins, tá? E, assim, nem todos os exemplos a gente consegue criar levando em consideração aplicações puramente práticas, né? Muitos são didáticos, tá? Aqui seria muito mais fácil, por exemplo, eu criar direto variáveis, né? Mas, pessoal, esses objetos de stream, eles têm usos mais complexos, tá? Redirecionar a informação para a memória, essa informação está disponível, ela pode ser enviada, por exemplo, por uma placa de rede, tá? Por uma porta paralela, uma porta USB, fazer comunicação, a gente faz usando esses objetos. Então, às vezes, para a gente poder utilizar um método que envia um dado em C pela placa de rede ou por uma conexão serial, né, USB para porta paralela, a gente primeiro precisa criar um objeto e colocar as informações em um buffer para depois redirecionar esse buffer para a saída correspondente, tá?
Então, assim, às vezes parece que não tem uso, mas esse tipo de manipulação pode ocorrer, sim, em alguma aplicação um pouco mais complexa. Pessoal, a gente pode enviar arquivos para ser impresso diretamente na impressora, tá? O sistema operacional define o nome de alguns periféricos, tá? Qualquer um deles pode ser usado em nosso programa com o nome de arquivo. Só que esse arquivo em específico não vai funcionar porque vocês precisam saber e passar aqui, ó, o nome da impressora. No caso, PRN é a impressora padrão do DOS, mas ela é a porta paralela. Então, se você tiver uma impressora matricial ligada na porta paralela, usar esse código, ele funcionaria. Tá? Mas para que ele imprima aqui no nosso computador, no seu computador, você tem que ter uma impressora configurada e aqui tem que estar o nome da impressora. O que esse código vai fazer? Ó? Ele vai criar um buffer, vai ler um arquivo, tá? Vai verificar se ele conseguiu ler o arquivo, vai abrir a impressora e vai enviar o conteúdo do arquivo, ó, vai ler linha a linha e vai enviar linha a linha, redirecionando para a impressora. Ó. Da mesma forma que a gente faz um cout, a gente consegue redirecionar para a impressora. Então, a impressora matricial, ela consegue imprimir linha a linha. A gente passa a informação da linha, ela vai lá e imprime, tá? Pela porta paralela. Então, esse código ele funcionaria se a gente tivesse uma impressora matricial de porta paralela configurada no Windows, tá? Aquelas aplicações, por exemplo, comercial, para a impressora fiscal, ela é uma impressora matricial. Hoje em dia é laser, né? Mas as mais antigas eram impressoras matriciais. Hoje em dia, acho que elas nem vêm mais para porta paralela, é USB, então precisa de alguma configuraçãozinha de driver, tá? Mas, na verdade, assim, se a impressora estiver configurada corretamente, é só passar o nome dela aqui que ele vai imprimir. Tá bom? Avançando, pessoal. Manipuladores e flags da classe iOS. Existem alguns manipuladores e algumas flags que a gente pode usar, tá? Durante a manipulação de entrada e saída, não só para arquivos, mas entrada e saída em geral. A gente já usou alguns ao longo do curso, mas agora vamos ver nessa tabela em mais detalhes. Então, o manipulador skipW, skip WS, ele pula os brancos na entrada. O left, ele ajusta a saída à esquerda. Right, à direita. Internal, adiciona o caractere de preenchimento do campo após o sinal menos ou de indicação de base numérica, mas antes do valor numérico. Tá? Dec, formato decimal para números. Oct, formato octal, tá? Base 8, hex, para colocar os números em formato hexadecimal, showbase, imprime a base indicada, então barra X, onde X OX para hexadecimal e O para octal, e 0 para octal. Showpoint, força o ponto decimal em valores floats a preencher com 0 à direita, tá? Para completar o número de casas em branco escolhidas. Uppercase imprime em maiúscula de A a F, tá? Para sair da hexadecimal. E para anotação científica. Show pós imprime mais para inteiros positivos. Scientific imprime notação científica para float. Fixed imprime o ponto decimal em valores para float. E Unit Buffer descarrega string após cada inserção. E stdio descarrega stdout e stderr após cada inserção. stdout e stderro são as duas saídas, né? A saída padrão, out, e a saída de erro, erro. Então, o próximo código vai mostrar um pouquinho, tá? Como é que a gente usa essas flags, ó.
A gente criou duas variáveis, uma short e uma float, uma recebe o número em hexadecimal e outra de ponto flutuante. E a gente faz um laço, então, que vai executar duas iterações. Tá? E nessas iterações ele vai imprimir duas vezes. O que ele vai imprimir? Ó? Compilou, rodou. Olha aí. Então, olha só, aqui a gente... vou ter que botar para o lado do DK. Aí, ó. Então, olha só. Então, a gente chamou, ó, setOsFlag, passou o internal e setou tamanho 10. E aí passou a variável negativa, ó. Ele colocou o menos aqui, o espaço, tá? Na outra linha, ó, a gente chamou internal, ó, resetOsFlag. E aí ele já imprimiu, tá? Com o sinal negativo já colado no número. setOsFlag hexadecimal, tá? A gente imprimiu, tá? Ela manteve o número. O segundo número também, tá? Para mostrar a base. A gente setou aqui, ó, set precision 5. Então ele colocou 5 casas. Aí a gente colocou, ó, fixed e imprimiu float, ó, ele mostrou 1, 2, 3 e botou 5 casas. Show point também, ó, float var, ele também mostrou o ponto. Tá? E aí, olha só, na segunda vez, ó, a gente colocou aqui, ó, preenche com zeros à esquerda. Então, na segunda vez, ele vai imprimir tudo da mesma forma como imprimiu da primeira vez, só que agora, como a gente setou aqui, ó, que ele vai preencher com zeros à esquerda, ele imprime tudo com zero à esquerda. Onde antes estava em branco, ele vai autocompletar, tá? E isso aí funciona para toda a entrada e para toda a saída, tá? O manipulador skipWS. O problema de ler um caractere por vez do teclado, como CIN, é que CIN pula a leitura de espaços em brancos que incluem caracteres de tabulação, a nova linha e fim de arquivo, por exemplo. Se quisermos ler todos esses caracteres, devemos modificar o flag skipWS, tá? Então, esse próximo código aqui, ó, vai mostrar o uso de skipWS. Quando a gente vai criar, ó, um arquivo, tá, para gravação, chamado teste.txt, e aí a gente vai criar um caractere, vai ler, ó, enquanto não pressionar Ctrl Z, a gente já viu esse EOF, essa condição de leitura. A gente chama, ó, resetOsFlag e passa a flag skipWS e lê o caractere e grava esse caractere no arquivo. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir. Então, vamos lá, ó. Compilou, rodou. Então, agora, ele vai ter que gravar no arquivo espaço, tab, enter. Tudo isso aí ele vai colocar no arquivo, ó. Se eu der tab, ele vai ter que ler isso no arquivo, os espaços. Então, vamos ver como é que vai ficar o arquivo. Ctrl Z. Fechou. Beleza. Ó. Tá aqui, ó. Teste.txt, ó. Então, da mesma forma que foi digitado lá, com todos os caracteres especiais, ele
ele leu todos os espaços e fez uma única entrada, tá? Entende? Ele fez uma única entrada com todos os caracteres. Ele leu todos os caracteres especiais que a gente digitou. E por fim, pessoal, a gente pode criar os nossos próprios manipuladores, tá? Então, aqui, ó, a gente cria, ó, um manipulador chamado form, tá? E a gente, ó, ele retorna o endereço OStream e ele recebe o endereço OStream OS. A gente chama, ó, OSFill porque a gente quer dizer para ele preencher com ponto, tudo à esquerda. A gente passou o caractere ponto, então o método fill vai dizer que vai passar, né, vai preencher a esquerda com esse caractere que a gente passou, que é o ponto. E a gente retorna esse OS e a gente coloca um set OSFlag fixed e um set precision 2 e um set W20. Ou seja, que a gente quer que coloque ponto decimal para duas casas com 20 colunas. E aí, pessoal, a gente retorna, então, esse OS. A gente recebe um endereço OS e retorna esse OS. É isso que o form faz. Ele recebe e retorna, né, o endereço. Então, quando a gente cria aqui, ó, o double X e a gente chama cout, a gente imprime X, imprime uma nova linha, chama, né, passa o nosso manipulador que vai alterar a forma como a gente vai fazer a saída, e aí imprime X de novo e uma nova linha. Então, ele vai imprimir o X de um jeito e depois vai imprimir conforme a gente selecionou. Então, o padrão, ele imprimiu em notação científica, tá? E na segunda vez que ele imprimiu, ele usou o nosso manipulador. Então, ele completou, ó, com casas, né, à esquerda, e aí, ó, 10 e 2. Ele mostrou só duas, colocou 20, né, à esquerda, duas à direita, e onde não tinha número, ele completou com ponto. Tá? Então, esse manipulador form, ele foi criado, tá? E ele pode ser usado. Então, a gente pode criar um manipulador com o nome que a gente quiser, e dentro dele a gente pode chamar as flags e deixar pré-configurado da forma como a gente quiser que ocorra a saída. Certo, pessoal? Certo. Pessoal, a gente terminou todo o conteúdo, então, da disciplina, conteúdo de manipulação de arquivos, manipulação de entrada e saída. Eu gostaria de perguntar, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo, sobre as aulas? Não, por enquanto não. Bom, então a gente terminou a etapa de apresentação do conteúdo, que é a parte que eu planejei da aula, em que eu vou apresentar e explicar todos os códigos e todo o conteúdo teórico da aula. De agora até o dia 10 de dezembro, então a gente vai entrar na fase prática da aula. Eu passei 2 listas de exercícios e as próximas aulas, os próximos encontros, a gente vai fazer, então, para discutir as questões das listas. São 2 listas e vocês têm, então, até o final do semestre para me entregar. Havia um conteúdo que eu retirei, que é o conteúdo de operador bit a bit. Pessoal, esse conteúdo aqui não é algo assim complicado de aprender, tá? Mas operador bit a bit é como se a gente pegasse uma sequência binária, né? Um número, por exemplo, 1 byte, né? Por exemplo, de 8 bits, e aí a gente for fazer uma operação bit a bit, ele vai comparar, né? Bit a bit. Mas, enfim, isso aqui é usado em coisas muito específicas, tá? Em sistemas embarcados, enfim. Se vocês tiverem interesse que eu passe esse conteúdo,
Aí a gente marca uma aula, tá? Não leva muito tempo, eu passo alguns códigos para a gente testar as operações bit a bit. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, a gente terminou a aula um pouquinho mais cedo hoje. E a gente se encontra, então, na próxima sexta-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar. Assim que eu estiver na frente do computador, eu olho o código e retorno para vocês. Beleza, pessoal? Inclusive eu enviei um lá. Oi? Inclusive eu enviei um lá. Que eu tava Beleza, eu já vou dar uma olhada lá. Ok. Bom, pessoal, até mais então. Até mais, professor. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.